Olá, sou Ana Carolina Silva Link e vou falar sobre introdução à segurança de redes de computadores. A agenda dessa apresentação é composta por introdução. São 3 capítulos do livro Introdução à Segurança de Redes de Ivo Peixinho. O capítulo 2, Conceitos de Segurança Física e Lógica. O capítulo 5, Arquitetura TCP/IP e Segurança. O capítulo 8, Política de Segurança da Informação, e a referência do livro. A área de segurança de redes é a parte de uma área maior chamada segurança de informação. Para proteger a informação, a preocupação deve começar no próprio ambiente físico que compõe a instalação onde a informação se localiza. Depois, partindo da parte física, do ambiente computacional, deve-se proteger a parte lógica por meio de programas, software e protocolos. Esse capítulo do livro objetiva apresentar os conceitos básicos de segurança física e lógica e suas diferenças, as principais tecnologias disponíveis, sua aplicação e os níveis de segurança física de acordo com normas, por exemplo, NBR ISO, IEC 27001 de 2005, entre outras. Iniciando o capítulo 2, conceitos de segurança física e segurança lógica, a segurança física ela abrange todo o ambiente onde o sistema de informação está instalado, incluindo prédio, portas de acesso, trancas, pisos, salas e os próprios computadores. Incorpora as áreas de engenharia civil e elétrica. A norma NBR ISO EC 17799 de 2001 divide a área de segurança física da seguinte forma: as áreas de segurança física, primeiro, perímetro de segurança física, controle de entrada física, segurança em escritórios, salas, instalações de procedimento, trabalho em áreas de segurança, isolamento das áreas de expedição e carga, segurança do equipamento, instalação e proteção, fornecimento de energia, segurança do cabeamento, monitoramento, manutenção, segurança de equipamentos fora da instalação, reutilização e alienação segura de equipamentos, e controles gerais, que são as políticas de mesa limpa e tela limpa, remoção de propriedades. Além da segurança física, tem a segurança externa e de entrada, que consiste na proteção da instalação onde os equipamentos estão localizados contra a entrada de pessoas não autorizadas. Atua também a prevenção de catástrofe como enchente, raios e incêndios, e possui mecanismos de acesso de controle físico nas entradas e saídas, como travas, alarmes, grades, sistemas de vigilância. A segurança de salas e equipamentos é um local físico onde os servidores e equipamentos de redes estão localizados, tendo controle físico específico e somente por pessoal autorizado. Todo acesso deve ser registrado através de algum mecanismo de entrada, onde o conteúdo da sala não deve ser visível externamente. Ela é protegida contra fogo, fumaça, gases corrosivos, poeira e vandalismo. Na supressão de incêndio, que é um dos meios de prevenção de incêndio, dependendo do tipo de instalação, diferentes métodos de supressão de incêndio podem ser adotados. Cada opção tem seus prós e contras. Eu vou mostrar mais abaixo uma figura contendo alguns perímetros de segurança e uma instalação contra incêndios. Exemplo, sala-cofre. Na imagem desse slide é um exemplo de sala-cofre.
onde alguns fabricantes fornecem soluções de sala-cofre. Essas salas, em geral, ela possuem revestimentos especiais e controle de acesso para proteção contra problemas listados, falados anteriormente. Algumas recomendações básicas para tornar um ambiente mais seguro, com um pouco investimento, é ter uma sala que fica em andares mais altos. Então, um andar mais alto para uma sala-cofre é um dos meios de se tornar mais seguro. Evitar que a sala esteja no caminho de pessoas. Escolher, preferencialmente, uma sala de canto. Paredes de concreto, portas de madeira, de lei ou de ferro, portas fechadas permanentemente com tranco-chave, extintor contra incêndio, um ar-condicionado que controla umidade e temperatura, proteção contra os raios solares nas janelas, janelas e portas bem protegidas contra roubamentos, carpete ou piso elevado à prova de fogo e antiestático. Não ter materiais combustíveis como madeira, mesa, cadeira, armário ou papel, arquivo morto. A sala não deve ser usada para trabalho de qualquer funcionário. O funcionário só deve estar na sala quando houver necessidade de intervenção. É proibido entrar com qualquer material líquido, água ou café ou comida dentro dessa sala. Incentivar o uso de acesso remoto para servidores da sala, sempre que possível, protocolos seguros, como a SSH. Verificar a possibilidade de uso de cabeamento aéreo. No nível físico, formatação de perímetros e aplicações de 3 princípios básicos de segurança: defesa em profundidade, gargalo e diversidade de defesa. Essa algumas dicas para se ter um ambiente da sala de equipamentos muito mais seguro. A segurança dos equipamentos, os equipamentos devem estar numa sala onde possui uma segurança maior do que nas demais salas. Os equipamentos devem estar protegidos contra acessos indevidos no seu console. Então, através de periféricos como mouse, teclado e monitor, esses equipamentos, servidores, eles não necessariamente não podem. Eles não devem conter teclado, mouse e monitor para que a pessoa tenha acesso nessa sala. Sempre que possível, utilizar o acesso remoto. Eles devem estar protegidos, o gabinete, com uma tranca onde possui uma chave para que não se tenha acesso facilmente aos dados, ao HD, aos demais componentes. Algumas boas dicas que aumentam a segurança é colocar uma senha na BIOS para impedir que terceiros tenham acesso e mudem a configuração de inicialização. Proteger o console com senha, não dar acesso de superusuário via console, usar trava na traseira do gabinete, cadeado, etiqueta de papel, trava plástica, o que for possível. Para evitar redundância, os problemas mais comuns de segurança é a falha de hardware. O mecanismo mais importante para tolerar falhas é a redundância. A redundância cria alta disponibilidade, mantendo o funcionamento em caso de falhas de componentes ou sobrecargas. Existem alguns tipos de redundância, que é a redundância de interface de rede, redundância de CPUs, redundância de disco, RAID, redundância de fontes de alimentação interna, redundância de servidores, entre outros. Como melhor alternativa para se ter um backup ou um salvaguarda no caso de qualquer problema, como eu disse, é o backup. Então, sempre que houver alteração de dados, deve-se fazer um backup para ter uma segurança em caso de perca de um dado. Não um backup somente no disco, mas um backup externo também, porque em caso de algum problema dentro da localidade, você tem ele externamente para que haja um salvaguarda, uma outra alternativa para não se ter perca totalmente de dados. No caso de descarte de informação,
Os documentos com informações confidenciais requerem um descarte seguro, impossibilitando qualquer recuperação das informações. As principais mídias de descarte: papel, fitas e disco rígidos. No caso, a instituição ou a empresa, ela deve ter uma política de descarte de papel, de fitas e de disco rígido para que não haja, para que a pessoa não tenha acesso em caso de descarte em qualquer lixo. As mídias magnéticas devem ser destruídas. Bom, iniciarei falando sobre a segurança lógica. A segurança lógica, ela compreende os mecanismos de proteção baseada em software. Existe uma infinidade de mecanismos de segurança lógica, como as senhas, o controle de acesso, a criptografia, firewalls, sistema de detecção de intrusos, redes virtuais privadas, entre muitos outros. Iniciarei falando agora sobre um pouquinho sobre o firewall, que se diz também parede corta-fogo, que protege a rede interna contra os perigos da internet. Um exemplo do princípio de choque point ou gargalo. O firewall é um exemplo de princípio de choque point ou gargalo. Ele tem como propósito restringir a entrada a um único ponto controlado. Ele previne que invasores cheguem perto de suas defesas mais internas e restringe a saída a um único ponto controlado. Um exemplo vai ser a figura que eu vou mostrar mais abaixo, referente a firewall. As necessidades em um firewall, a capacidade para lidar com os desafios de gerência e controle de tráfego, como tratamento TCP, construindo regras stateful, tratando pacotes UDP, tratamento de ICMP, ataque DOS de flow de pacotes, aplicações peer-to-peer, jogos na rede, NAT1, NAT-N1, NAT-NN. O packet filter, que é os filtros de pacote estático, ele é uma tecnologia mais simples, que analisa individualmente pacotes que chegam e passam do nível de enlace para o nível de rede. Ele evita ataques mais sofisticados, como IP spoofing, pacotes truncados, ou flooding de pacotes. As regras de filtragem são mais difíceis de configurar, é limitado, não filtra adequadamente protocolos que abrem portas dinamicamente e permite ataques às vulnerabilidades de protocolos e serviços no nível de aplicação. Bom, essa imagem, como eu disse antes, é o funcionamento do firewall. O firewall, pode perceber que o firewall fica entre a rede local, o roteador e a internet, e uma outra rede, que seria uma rede web. Bom, como regra de ouro da segurança, a instituição só deve ter uma porta de entrada ou uma porta de saída à internet. Então, é o que mostra aqui. Ela só possui uma porta de entrada ou uma porta de saída. E essa porta deve estar diretamente conectada ao firewall. Então, tudo que entrar ou tudo que sair passa no firewall. Não adianta você ter um firewall dentro da empresa e, no caso, ter um computador fora desse firewall, ou numa outra rede, numa outra determinada rede que não possui firewall. O que vai ocorrer? Ela vai passar por o vírus ou qualquer outra coisa, vai passar para esse computador que não tem firewall e poderá infectar as demais redes se o firewall não tiver antes de toda a conexão da rede. Bom, o Stateless é um filtro arrojado de pacotes. Ele é uma tecnologia mais simples, que analisa individualmente que chegam e passam do nível de enlace para o nível de rede. Mas também verifica algum detalhe, como a interpretação do flag SYN de início de conexão. Possui todas as capacidades de um filtro de pacote. Foi uma tecnologia de transição entre o conceito de packet filter e tecnologia stateful. No Linux, ele teve sua época de utilização através do IP chains. Já stateful packet filter, o filtro de pacotes com estado
com o Estado usa conjunto de regras de filtragem e informações de estado das conexões. A primeira filtragem ocorre com o primeiro pacote, o SYN. Depois, o SPF cria uma entrada para essa conexão, seção, na tabela de estados, fornece maior desempenho, configuração mais simples e guarda na memória o estado de uma conexão. O Application Proxy é o proxy de aplicação que permite a análise e a filtragem até uma camada de aplicação. Ele controla toda a comunicação de um serviço entre máquinas internas e externas. Necessita de duas conexões, o cliente proxy, o proxy servidor remoto. É um extranet, um cliente externo de proxy interno, um proxy interno, servidor interno. Não há comunicação entre as máquinas internas e os servidores remotos. Pode agregar outros serviços. O proxy de aplicação permite controle total da comunicação, impedindo que os ataques que tentam explorar, por exemplo, vulnerabilidades nas aplicações dentro dos servidores. O Deep Packet Inspection, no conceito de inspeção profunda, toda a informação é verificada e não somente os cabeçalhos. Ele verifica se o protocolo está correto, está passando pela porta correta, examina cada bit, cada byte que cruza no firewall, filtrando mais de 95% dos ataques. Integra várias tecnologias, gateway antivírus, gateway anti-spam, gateway anti-phishing, serviço de prevenção de intrusos, IPS, serviço de detecção de intrusos, IDS, e serviços IPsec VPN. O IDS Norte o IDS é uma detecção de invasão open source no Linux, popular, rápida, confiável, exigindo pouco recursos do sistema. É flexível nas configurações de regra, ele possui um grande cadastro de assinaturas, é atualizada constantemente frente às novas ferramentas de invasão, monitora o tráfego de pacotes em redes IP, realizando análise em tempo real de diversos protocolos, tanto em nível de rede e de aplicação, e sobre o conteúdo é hexadecimal e ASCII2. Os modos de operação podem ser o Sniffer, Packet Logger e NITs. Bom, no capítulo 5 será tratado da arquitetura TCP/IP e segurança. A família de protocolos TCP/IP, apesar de ser largamente utilizada, ela não é perfeita. Existem algumas falhas conhecidas no projeto do protocolo e também na implementação de alguns sistemas específicos. Essas falhas são frequentemente exploradas por usuários maliciosos, especificamente as falhas de projeto, uma vez que não são facilmente resolvidas. Dentre alguns problemas de implementação, existem os sniffers, que são os farejadores, que são programas que escutam a rede em busca de informações importantes. Ele, em uso benigno, ele analisa o tráfego, diagnóstico de problemas e base para a IDS, que é o ataque de intrusos, e uso maligno, ele quebra de confiabilidade e captura de senhas. A detecção é por uso da placa Ethernet em modo promíscuo. E o hub, ele é o alvo fácil de um sniffer. Então, pode-se comparar um sniffer a um grampo telefônico. A diferença é que, no caso do sniffer, existe a possibilidade de escutar diversas conversas ao mesmo tempo. E já no grampo telefônico, é só uma uma captura por grampo. Utilizando as placas de redes Ethernet em modo promíscuo, é possível capturar tráfego com destino e outras máquinas de rede. O Search Route, que é roteamento pela fonte, é a opção especial do pacote IP, facilitando o spoofing. O invasor faz o datagrama passar por uma rota específica. A prevenção é desabilitar o roteamento de pacotes, Search Route,
No roteador Cisco, deve-se usar um comando específico, e no roteador Linux existe também um comando específico. Hoje, no ambiente de internet, não existem motivos legítimos que provocariam a necessidade de ditar o caminho que o pacote deverá percorrer até chegar ao seu destino. No DDoS, Denial of Service, é uma tentativa explícita de impedir o uso de serviço por um usuário legítimo. Alguns exemplos são inundação da rede, impedindo o seu tráfego legítimo, a quebra de conexão entre duas máquinas, impedindo o acesso ao serviço, e indisponibilidade de serviço para uma rede ou usuário. Os tipos de ataques é o consumo de recursos escassos, não renováveis, a banda, CPU, memória, espaço em disco, destruição ou alteração de configuração, alteração em configuração de sistemas operacionais e roteadores, destruição ou alteração física de componentes de redes, acesso não autorizado à sala de servidores e destruição intencional de máquinas. De acordo com a definição da CERT, os ataques DOS, também denominados ataques de negação de serviço, consistem em tentativas de impedir que o usuário legítimo utilize um determinado serviço de um computador para isso são usadas técnicas que podem sobrecarregar a rede a tal ponto que seus verdadeiros usuários não consigam acessá-las, derrubar uma conexão entre dois ou mais computadores, fazer tantas requisições até um site não consiga mais ser acessado, negar acesso a um sistema ou determinados usuários. Algumas prevenções é implementar filtros em roteadores e firewalls, implementar proteções contra SymFlow, de habilitar cota para as contas. Então, todas as contas têm uma determinada cota. Passou daquela determinada cota, ela não, no caso, não terá mais acesso. Manter as máquinas hot spare, manter configurações de redes redundantes e tolerantes às falhas. O spoofing, e-mail spoofing, IP spoofing, significa enganado. O ato de falsificar a identidade na rede para enganar um usuário. Esse é qualquer procedimento que envolva personificação de usuários ou máquinas, incluindo endereços IPs e consultas em servidores. São usados para obter acesso não autorizado ou para esconder tentativas de ataques. Existem várias formas de enganar. IP, burlando o mecanismo de autenticação, DNS, domínio apontando para endereço falso, web, página falsa, serviços legítimos, e-mail, mensagem falsa, roteamento, etc. Além do e-mail spoofing, existe também o SymFlood. O SymFlood são ataques de flood ou flooding, que consiste em inundar um sistema ou canal de comunicação numa tentativa de utilizar o máximo de recursos e causar um DOS. O popular ataque de negação afeta o critério de disponibilidade. Para entender melhor o ataque DOS, o SymFlood, quer dizer, ele envia um pacote SYN com endereço de origem randômicos. O excesso de conexão no servidor sem comunicação estoura o buffer, onde as novas conexões não são aceitas até o esvaziamento do buffer. E esses ataques são contínuos. A prevenção, não existe uma prevenção 100% segura. As configurações específicas para cada sistema operacional. O próximo é o Smurf. O Smurf é um ataque do tipo DOS que usa um recurso broadcast de pilha TCP/IP. O ataque descobre uma lista de endereços que pode ser utilizada como redes amplificadoras. O ataque pinga broadcast nas redes com IP da vítima, onde essas redes respondem com echo repli, inundando a vítima com pacote CMP. A prevenção é filtrar os broadcasts e nos roteadores Cisco, colocar um comando específico para que não tenha essa inundação da vítima com os broadcasts.
Existem alguns ataques, alguns modelos de ataques, como Frangle e DRDoS, que eu vou estar falando um pouco sobre ele. No modelo de ataque Frangle, todas as máquinas que receberem um datagrama UDP com IP de origem forjado responde para a máquina da vítima com ICMP tipo 3. Esses ataques são mais difíceis de ocorrer devido ao fato de muitas redes terem um método para não permitir tráfego muito alto desse tipo de pacote. No modelo de ataque DRDoS, todas as máquinas que receberem o TCP/SYN com IP de origem forjado respondem para a máquina da vítima com TCP/SYN ACK. E, por sua vez, a máquina da vítima responde a todos os pacotes com TCP/RST. Então, quer dizer, aumenta muito o fluxo de informações para o computador-alvo. O port scan, que é a varredura de portas, é a atividade maliciosa de reconhecimento que descobre serviços ativos na máquina. A primeira medida para descobrir a vulnerabilidade em serviços é o port scan, é o passo inicial de muitos ataques, verificação das respostas com o endereço de retorno necessário, permitindo o rastreamento de origem e é detectável via logs, servidor, firewall, IDS. A prevenção é realizá-lo periodicamente na porta, no caso na sua rede, analisar periodicamente os logs e reportar o port scan. E dá para testar a sua rede pelo site pcflank.com scanner 1 HTM. Então você pode estar fazendo essa varredura da sua rede por essa porta. Distribui DDoS. DDoS é o mal que possui poder de organização, é um ataque distribuído de negação de serviço. O ataque coordenado com múltiplas origens atacando, difícil de executar. As características, ele é um IP spoofing, difícil de rastrear, a largura de banda é intensiva, ela combina o SYNFloyd, o DP-Flood, CMP Flood, Smurf, Frangle, as ferramentas é um TRIN00, TFN, o TFN2K. No DDoS, o atacante invade as máquinas explorando vulnerabilidade, vírus e worms. O programa DDoS é instalado nas máquinas, escravas ou zumbis. O controle central direcionado a todos os escravos para ataque DDoS concentrado. Além do ataque DDoS, existe o DDoS distribuído. A forma de prevenção é implementar filtros de tráfegos maliciosos, implementar endereços privados para entrada e saída no firewall, isso interface externa. Endereços loopback não podem trafegar na rede e filtrar tráfego utilizando regras anti-spoofing. No modelo de ataque DDoS em 2 camadas, é um exemplo mais simples, onde o cracker ativa todos os zumbis diretamente. Esse primeiro modelo foi implementado pela ferramenta TFN. O modelo de ataque DDoS Worm, ele é uma evolução do DDoS, é como um Worm Maidon. O conceito de verme agregado ao DDoS, onde mostra o seu poder. Observamos que uma ação comum nos desenvolvedores de D-Worm é usá-los para criar possibilidades de ataque DDoS, tornando os computadores infectados zumbis. Outra possibilidade é tornar os computadores infectados parte de uma grande botnet. As vulnerabilidades em implementações específicas podem ser o ping da morte, o teardrop e o land. O ping da morte é um tipo de ataque DOS que consiste no envio ICMP ping com um pacote de dados maior que 64 KB, causando travamento ou a reinicialização da máquina Microsoft Windows atacada. É uma vulnerabilidade muito antiga e a prevenção é fazer o upgrade das versões do sistema operacional. No caso do Linux, ativar o Firewall IP Tables.
O teardrop é um ataque também do tipo DOS, onde o campo fragmentation offset do TCP com valores nulos e negativos. Ele causa travamento na máquina atacada, afeta os Windows mais antigos e versões kernel Linux até 2.1, casos já existem bem mais atuais. A prevenção é um upgrade das versões dos sistemas operacionais e, no caso, o bloqueio no IP tables da teardrop. O land também é um ataque tipo DOS. É o envio de pacote SYN com IP e a porta de origem iguais a IP e a porta de destino. Usa a técnica IP spoofing e afeta vários sistemas operacionais, causando travamento na máquina atacada. A prevenção também, na maioria das vezes, é o upgrade das versões do sistema operacional. Então, pode perceber que todas essas vulnerabilidades, a prevenção sempre é o upgrade da versão do sistema operacional. No capítulo 8, Política de Segurança da Informação, o objetivo é apresentar fundamentos, utilidades, importância e tópicos principais para a construção de uma política de segurança e também de metodologias para uma análise de risco. A política de segurança é o elemento mais importante no projeto de segurança institucional de uma organização. Através dela, são definidos os papéis de cada membro da organização no que tange a informação. Além das listagens de direito, deveres e punições aplicadas ao não cumprimento das políticas. Antes de definir uma política, é importante realizar uma análise de risco, que consiste em classificar os ativos de informação de acordo com a importância. Bom, na análise de risco, existe as vulnerabilidades e as ameaças. A vulnerabilidade é evidência ou fragilidade que eleva o grau de exposição do ativo, aumentando a probabilidade de sucesso da investida de uma ameaça. É preciso conhecer as vulnerabilidades de cada ativo. Existem 3 tipos de vulnerabilidades. Existe a física, o cabeamento de baixa qualidade, a ausência de fragmentadora de papel, a instalação elétrica mal dimensionada. Existem as tecnológicas, que são os defeitos de software, sistema operacional desatualizado, senha fraca, e as humanas, que é a falta de conscientização dos usuários, a ausência de rotinas de backup e o descuido e despreparo. As ameaças, atitudes ou dispositivos com potencial para explorar uma vulnerabilidade e causar danos à segurança da informação, atingindo ao menos um de seus atributos, a confidencialidade, integridade ou disponibilidade. É preciso conhecer a probabilidade de uma ameaça de explorar uma vulnerabilidade e causar alguma falha. Existem também 3 tipos de ameaças: a física, a ameaça física, curto-circuito, raio, inundação, ameaças tecnológicas, spam, phishing, DDoS e erro humano, no caso, as humanas, que é o erro humano, engenharia social e curiosidade. Os riscos para todas as ameaças possíveis, devemos fazer uma avaliação de risco. Há muitas formas de medir o risco. Pessoas que tomam decisões de como se proteger contra os riscos devem ter a noção exata de quantificação e da probabilidade de perda de informação. Há ferramentas automatizadas capazes de quantificar e representar de forma adequada os riscos e prejuízos. A forma genérica para a avaliação de um risco é o risco igual ao valor vezes a criticidade vezes a vulnerabilidade vezes a ameaça. Bom, essa é a forma de se calcular o risco de um determinado ataque. O valor, o que seria esse valor? Qual o valor do ativo? A criticidade é o quão crítico é o ativo. A vulnerabilidade, o quão vulnerável se encontra o ativo, e a ameaça, qual a probabilidade de uma ocorrência causar falha de segurança.
Bom, depois do risco, do ataque, do risco, vem o impacto. Um dos objetivos da análise de risco é o cálculo do impacto causado por uma determinada ameaça ou vulnerabilidade levantada previamente. Pode ser classificado o impacto em aceitável, não será criado nenhum plano de contenção para diminuir a probabilidade de ocorrência do impacto, aceitável com reação, poderá ser criado apenas um plano de contingência caso ocorra o evento, terceirizar, transferir os riscos e sua consequência para terceiro, mitigar, reduzir a probabilidade de ocorrência e ou o impacto do risco através de medidas proativas, como, por exemplo, a criação de um plano de contenção do risco em si, que se desdobrará em medida de segurança antes que o evento ocorra. Bom, as metodologias para análise de risco podem, atualmente disponível, pode ser o COBRA, o Octave e o Sprint, que apesar de um funcionamento geral e a importância de uma análise de risco serem de fácil entendimento, as informações obtidas não nos tornam capazes de fazer uma análise desse tipo de forma profissional e consistente. Sendo assim, foram criadas algumas metodologias padronizadas e bem definidas para facilitar esse processo para os consultores de segurança. Construindo uma política de segurança. Quais os principais fatores para o sucesso de uma política de segurança? É a pergunta que Ivo faz. O fator mais importante para o sucesso da política é o envolvimento de cada segmento da instituição na construção da política. Pessoal técnico especializado, gerentes, diretores e usuários. As recomendações básicas para a política devem ser integrada com outras políticas da empresa. Ela deve ser validada pelo pessoal do suporte de redes e pelas pessoas da gerência. Deve ser reforçada por equipamentos, software e procedimentos de segurança. Uma vez identificados os riscos para a instituição, o passo seguinte consiste em criar um documento que sirva de apoio e guia para a segurança da informação. Esse documento é chamado de política de segurança. Não existe uma regra geral para a criação de uma política de segurança. Ela depende da experiência e do conhecimento do pessoal envolvido na tarefa. Além dessas políticas de segurança, existem algumas orientações. Uma delas são orientações da norma ISO 27001, onde define segurança de informação como um resumo das metas e do escopo da importância da segurança como um mecanismo que possibilita o compartilhamento da informação. A declaração do comprometimento da alta direção, apoiando as metas e princípios da segurança da informação. Além dela, existe também a norma ISO 27002, que é considerado um código de boas práticas. São recomendações, dicas e orientações sobre o que deve conter e diretrizes para a implementação de uma política de segurança. A ISO 27002 é a antiga ISO 17799, que especifica em seus controles no caso, as políticas de segurança. As orientações do NBSO, que é o NIC BR Security Office, lista alguns itens que devem ser cobertos pela política de segurança, que são os aspectos preliminares, políticas de senha, direitos e responsabilidades dos usuários, direitos e responsabilidades dos provedores de recursos, ações previstas em caso de violação da política. Aspectos preliminares é um dos itens que são cobertos pela política NBSO, que é a abrangência e escopo de atuação de política, definições fundamentais, meios de distribuição da política. Em política de senhas, senhas padrões, reutilização de senha, normas para proteção de senhas. Em direitos e responsabilidades dos usuários, é a utilização de contas, utilização de software, informações, proteção e uso de informações como senhas, dados de configurações e uso de antivírus.
Os direitos e responsabilidades do provedor de recursos, que são os backups, normas de segurança física, entre outros, ações previstas em caso de violação de política, que são as diretrizes para tratamentos e resposta de incidentes de segurança e penalidades cabíveis. Algumas orientações do CERT-BR definem que alguns fatores importantes para o sucesso da política, como apoio por parte da administração superior, a política deve ser ampla, cobrindo todos os aspectos que envolvem a segurança dos recursos computacionais, da informação sob responsabilidade da organização. A política deve ser periodicamente atualizada de forma a refletir as mudanças na educação. Deve haver um indício ou um grupo responsável por verificar se a política está sendo respeitada ou não, tendo todos os usuários da organização devendo tomar conhecimento da política e manifestar sua concordância, obedecendo os acessos aos recursos computacionais. Agora, para entender melhor toda a necessidade da política de segurança, vamos colocar um cenário onde existem 50 funcionários dentro de uma empresa e todos perdem em média 1 hora por dia com acesso à web, com acesso de conteúdo que não está ligado à atividade profissional ou ao negócio da empresa. Pense isso fazendo o cálculo que um funcionário ele tem um custo de R$10 a hora, vezes 8 horas que ele trabalha por dia, vezes 240, que são a quantidade de dias que ele trabalha por ano. Então, um funcionário custa, por ano, 19.200. Isso corresponde a 12,5% de desperdício em um período de 8 horas, que dá R$2.400. Fazendo o cálculo disso, então, se um funcionário dá um desperdício de R$2.400 por ano, 50 funcionários, ele que custa 19.200 anualmente, ele chega a dar um prejuízo, um desperdício de uma perda anual de R$120 mil. O custo final anual com 50 funcionários chega a R$960 mil. Então, quer dizer, o prejuízo anual é 120 mil. O valor efetivo útil é 840 mil reais. Então, quer dizer, dentre 960 mil reais que você paga de 50 funcionários anuais, 120 mil é um desperdício que você tem utilizando 1 hora da internet, no caso do acesso ao web, indevido. Isso contabilizando, é possível ver que as políticas de segurança são sim viáveis, até mesmo impossibilitando esse desperdício que há dentro da empresa com o mau uso e até punindo o usuário para que não ocorra esse mau uso. Finalizando a introdução à segurança de redes, do livro de Ivo Peixinho, essa é a referência do livro dele. Espero que tenha gostado. Até mais.